Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de um tema importante que sempre está muito em evidência quando falamos, por exemplo, do Enem ou de algum concurso público que exija esse tipo de prova. Estamos falando da redação, que é temida para muitos, um momento que pode trazer dificuldades, para outros nem tanto. Tudo depende da forma como você se prepara, da forma como você enxerga esse momento. E agora nós vamos discutir um pouco aqui, falar sobre as dicas, como estruturar uma boa redação, um texto dissertativo. Então, vamos agora discutir esses pontos. Antes de mais nada, pessoal, vocês devem estar se perguntando qual é a minha formação para poder abordar esse assunto. Eu sou jornalista, formado pela Universidade Estadual da Paraíba desde 2014. E gosto de escrever, gosto de ler e acho que posso agora ajudar vocês a trazer um pouco de luz, né, a esse tema que, por mais que seja complexo, pode também ser mais fácil do que se imagina. Em primeiro lugar, pessoal, quando você vê uma prova, por exemplo, do Enem ou de algum concurso que exija redação, você tem que prestar atenção no enunciado do tema que se pede. Você tem que saber interpretar, saber como você vai abordar, como você vai colocar cada palavra de acordo com o que se diz no enunciado, com o que se pede, com o que se fala sobre o tema da sua redação. Então, esse é o primeiro passo. Se você tiver que ler esse enunciado uma, duas, três vezes, leia. Eu sei que existe a questão do tempo de redação, mas você tem do tempo para fazer a prova, né? Mas você tem que fazer o máximo possível para obter uma compreensão do que é dito ali, para só então ir para a construção do seu texto. Bom, pessoal, a primeira dúvida que vem na cabeça é: o título vem antes ou depois de ser feito o corpo do texto? Bom, pessoal, é claro que tudo é subjetivo, vai depender da forma como você achar melhor. Mas, particularmente, eu aconselho a colocar o título primeiro. Por quê? Porque quando você coloca o título primeiro, a materialização do que você vai escrever pode surgir mais claro em sua mente. Vamos lembrar que o título é o alicerce, é a primeira pedra que você vai colocar para construir a sua redação. A partir do título vem a ideia, vem o surgimento de como você vai falar sobre aquele assunto. Então, é importante, é melhor você colocar o título primeiro, porque as coisas podem se tornar mais claras. E depois do título vem uma parte também fundamental, que é a introdução. O que é a introdução? Na introdução, você vai colocar as primeiras palavras. Você vai apresentar o seu texto. E uma dica importante: sempre escreva pensando no sentido de que alguém vai ler o que você vai escrever, mesmo que você esteja fazendo apenas para praticar, que você não queira mostrar aquilo ali para ninguém. Pense sempre que você vai escrever para alguém ler. Então, a introdução é justamente a apresentação. É a forma como você, é a forma que vai dizer como você vai ditar tudo o que você vai escrever nas partes seguintes. Então, introdução é a apresentação. É a primeira parte do corpo do seu texto. É como você vai, indica como você vai tratar todo o restante da sua redação. E logo depois vem o quê? Vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai poder aproveitar, né, para dar mais forma ao que será dito. Você vai, por exemplo, se você souber, se você achar que pode fazer isso, você pode colocar contrapontos. Por exemplo, se você está falando no sentido de concordar com algo, você pode colocar um ponto de vista que discorde
e a partir daí reforçar ainda mais a sua posição em defesa do que está dizendo. Mas é claro, você só tem que fazer isso se você achar que está realmente preparado. Ou então você pode apontar por uma linha mais simples, não tem problema algum. O importante é você sempre preservar a forma como a forma como o seu texto ficará sólido. É importante você não arriscar a solidez da sua redação em momento algum. Então é isso, você pode colocar, por exemplo, dados, tudo o que você achar interessante e realmente souber. Isso é interessante, você tem que ter consciência do que está dizendo. Então, o desenvolvimento é isso, é toda a parte de maior corpo do seu texto, é a parte de mais destaque, é onde vai estar concentrado mais palavras. E, por exemplo, você pode colocar 2 parágrafos para a introdução. Quando você coloca 2 parágrafos, não, 2 parágrafos no desenvolvimento, aliás. Quando você coloca 2 parágrafos no desenvolvimento, fica muito mais confortável para quem está lendo. Um formato legal de redação, imaginando, por exemplo, 25 linhas, que dá para fazer isso, está certo? É você colocar 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. E a conclusão, pessoal, é a parte onde você vai colocar a pincelada final em tudo que você disse. É importante você lembrar que a introdução, geralmente, é bom dizer, é indicado que ela seja curta, curta, objetiva e direta no que você vai dizer. Porque você vai conciliar tudo o que foi dito na introdução e no desenvolvimento em um ponto-chave que é a conclusão. Uma conclusão bem feita, ela causa um ótimo impacto e vai acrescentar muitos pontos para você. Pode ter certeza, porque é a partir da conclusão que você vai dar um aval definitivo para toda a sua ideia, para tudo o que foi escrito. Então, é importante que as coisas estejam na conclusão muito bem amarradas, muito seguras, muito bem construídas. Então, pessoal, então é isso. As partes de uma redação, como vocês já ouviram, aqui são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como eu disse, um formato ideal para a redação são 4 parágrafos. Se você quiser fazer em 3 também, não tem problema. Só que você separando 2 parágrafos para o desenvolvimento vai ficar mais confortável para quem está lendo. É importante você pensar nisso, que o seu texto está sendo feito para alguém ler. Quando você pensa nesse sentido, você claramente vai escrever melhor. E agora, partes que vão além dessa questão até estrutural, da montagem de parágrafos. É importante que o seu texto tenha a coesão e a coerência. O que são isso? A coesão é a forma como as palavras se conectam, ou seja, as palavras juntas têm que formar um sentido. Você não pode causar um desvirtuamento entre uma palavra e outra. Todas têm que estar ligadas, todas têm que formar um significado, porque assim é que seu texto vai ganhar uma clareza. E o que é a coesão? Não, a coerência, aliás. A coerência é você ter clareza, ser, é, ser fiel a tudo que você vai falar. Ou seja, você não pode mudar o sentido do seu texto de repente, é, mostrando uma ideia diferente de tudo que você falou anteriormente. Não, é importante você seguir uma linha, ter uma linha de raciocínio. Então, é, a coerência, falando aqui de uma forma bem simples, é você seguir uma linha de raciocínio. Apenas isso. Coesão e coerência são pontos importantíssimos numa redação que você tem que seguir. Agora é claro, né? Mais uma dica. Às vezes as pessoas se perguntam, nossa, o que é que eu posso fazer para escrever melhor, é, para não ter tanto nervosismo nesse momento de fazer uma redação. É importante, pessoal,
antes de mais nada, você ler, você procurar adquirir o hábito da leitura. Não que você tenha que ler muitos e muitos livros durante o ano, até porque isso é uma questão de tempo, né, de adaptação de cada um. Mas é importante que você leia, porque quando você pratica o hábito da leitura, automaticamente você vai enriquecer a sua escrita. Porque ler e escrever são coisas que andam de mãos dadas. Quando você lê, você começa a conhecer mais palavras, você melhora a sua ortografia, você vai expandir o seu vocabulário. Então, são muitos ganhos e isso vai se refletir diretamente na forma de você falar e escrever, que é o nosso ponto-chave aqui do nosso vídeo. Então, a leitura é importantíssima é, no sentido de você escrever melhor. Porque não é somente você se concentrar no professor de redação, do seu cursinho, da sua escola, ele vai te passar mil dicas, certamente dicas preciosas, mas você também tem que fazer a sua parte lendo. Então, leitura é uma pedra valiosíssima nesse caminho para fazer uma boa redação. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenham ajudado, que possa ajudar se você está se preparando agora para fazer um concurso público ou já para o Enem. É, que vocês entendam que também esse momento, por mais difícil que seja, pode ser difícil, é claro que pode, mas pode ser fácil desde que você se prepare bem e que também não passe a ver isso, né, de uma forma tão cruel até esse momento da redação, que você faça de escrever uma tarefa que traga que seja leve para você, né, que seja fácil, e isso depende muito também do seu esforço, da forma como você quer aprender uma redação. Escrever, pessoal, nada mais é do que você refletir, deixar o que está na sua mente fluir para o papel. Para que isso aconteça bem, é necessário se preparar. Então, para você que está agora estudando muito, pensando no momento de um concurso público, de um Enem, eu desde já desejo boa sorte e espero que essas dicas os ajudem. E até o nosso próximo encontro aqui. Tchau, pessoal, e não esqueçam de deixar seu like ou seu dislike também, se você não curtiu esse vídeo, tudo bem. Se quiser, comente. Seja aqui sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Valeu!